se acontece exatamente a mesma coisa, São Paulo 2-1 de virada, meio sofrendo ali e tal, ralando para vencer um jogo contra o Náutico no Morumbi. Se esse jogo acontece há 2 semanas atrás, a porrada ia cantar, porque é ruim, porque o Zubeldia não consegue ganhar do Náutico, porque não sei o que e tal. Ontem não teve isso. A torcida entendeu, achou beleza a vitória, perdeu muitos gols, é verdade. Parece entender o momento. Tô certo? Tá certo. Eu acho que não é por acaso. Antes de entrar no jogo, e acho que o jogo tem suas peculiaridades, sobretudo as questões dos desfalques do São Paulo, e como o São Paulo está indo para cada partida mutilado, estranho, diferente, a gente tentava, o Vettori até falou para mim antes do programa, pô, a gente falou tanto do Luciano, né, de ele não estar jogando, mesmo com tantos desfalques no São Paulo. Ontem ele jogou e fez os 2 gols, mas antes de entrar no Luciano e no jogo, a escalação dele como titular, essa trégua, esse ambiente, acho que deve ser a diversas situações. Muita gente já associou a própria apresentação do Dorival no Corinthians, no mesmo dia, que tira aquela sombra maior que o Zubeldia tinha em relação ao trabalho dele ou a possível substituição. Mas acho que isso é o de menos. O que é latente, Tironi, é que o São Paulo vai encerrar abril, e eu considero a segunda parte da temporada do São Paulo. A primeira é o estadual, a segunda são os 10 primeiros jogos dessa maratona de 3 competições, e a terceira são os outros 10 jogos dessa maratona. O São Paulo, para mim, com um elenco curto, tem que pensar em blocos. Ele jogou o estadual de uma forma ruim, sobretudo na semana de Brasília, mas não foi um desastre o tempo todo. E na segunda parte, depois daquelas 3 semanas de treino, quando ele começou a perder jogadores coincidentemente, né? Ele encarou essa sequência de 10 invicto. 6 empates, 4 vitórias. Sendo que nas últimas 5 partidas, 4 vitórias. As vitórias mais recentes. Com vários jogos fora de casa. Então, o time que não perde não tem crise, cara, né? É o único time do Brasil que... O único time do Brasil que, disputando competição internacional, brasileiro e Copa do Brasil, está invicto. Não perdeu. Né? A última derrota para o Palmeiras lá no pênalti do Vitor Roque. E nessa sequência de 10 partidas, uma coisa acho que não mudou. A aplicação do time, a entrega e as soluções novas que o técnico tem que encontrar a cada jogo. Porque a cada jogo ele perde mais. Ontem foi o dia em que o São Paulo esteve mais desfalcado no ano. Entrou com 9 desfalques. Os 2 recentes, o Ferreirinha e o Igor Vinícius. Então, o Igor Vinícius não é titular. Era titular no início do ano. Mas não vou nem considerar o Igor Vinícius, vai. E o Henrique do Carmo, esse não considera. O jovem, está machucado também. Mas 7 jogadores, 7 dos 9, titulares do time do São Paulo. Não é qualquer coisa. E ontem o Alan, né? E o Alan ainda sentiu no final. Tomou uma pancada no tornozelo, não se sabe ainda a gravidade. Pode ser o 10º, mas já tem a questão das suspensões. Tem 2 suspensos contra o Fortaleza. No Brasileiro você vai juntando as suspensões. Então é capaz o São Paulo contra o Fortaleza ter menos 12. E assim está indo o São Paulo. E não está jogando mal. E não está perdendo. Então não tem motivo para ter aquela histeria que a gente... Maritacas. A questão interna, para mim, está clara, né? A coesão do técnico com os jogadores e também agora da direção. A direção percebeu que o melhor é se aproximar do treinador que tem encontrado soluções na escassez. E ontem, indo para o jogo rapidamente, ele tinha poucas opções e talvez ele tenha pensado, sem o Ferreirinha, não faz sentido eu escalar ou improvisar alguém, ou lançar um menino de 17 anos que ainda não jogou e não aproveitar o Luciano no time titular. E ele colocou o Luciano no time titular. Mudou um pouco o posicionamento do Alves, que foi jogar mais do lado do campo. Não foi bem. O jogo ontem foi interessante também, porque ele quebra algumas situações. A primeira, que o Luciano é inútil. Pelo contrário, ele vai continuar sendo o melhor finalizador. Os gols que ele faz parecem simples. Nenhum jogador de São Paulo faz os 2 gols que ele fez. O requinte da finalização. Então, o Luciano não é inútil. Segundo, os moleques não são fora do comum.
vão oscilar. O Matheus Alves ontem fez uma partida ruim. O Rian Francisco entrou mal. O Lucas Ferreira jogou bem de novo, mas ele cansou no segundo tempo, precisou ser substituído. Então, isso tudo é normal. Assim como algumas questões, o André Silva, que vinha muito bem, ele não é melhor que o Caleri. Ele é uma boa opção, mas ele não é melhor que o Caleri. Se o Caleri perde a quantidade de gols que o André Silva perdeu ontem, talvez, né? Então são coisas que eram máximas, né, na torcida do São Paulo. Porque os moleques têm que jogar todos os jogos, o Caleri não é ruim, o Luciano não presta. Não é assim. Ainda mais numa temporada em que vão se suceder os jogos e todos os jogadores vão precisar ser importantes. Então, o São Paulo poderia, pelo que produziu, assim como fez o Fluminense, o Internacional, ter definido o placar. Não definiu. Definido o confronto. Não definiu. Muito por conta das finalizações. Essa é a última do André. Acho que o André perdeu uns 5 gols. Sim. Né? No cômputo geral. É uma clareada do Luciano, né? Tipo, ele tá com 5 caras na perna esquerda, ele dá o calcanhar e abre para o André finalizar. Não definiu o confronto, vai ter que jogar a Vera lá nos Aflitos na volta, que é um campo difícil, né? É um campo, é um caldeirãozinho. Se você vai trabalhar lá, você vai tomar choque. E aí, essa partida dos Aflitos é uma das 10 da terceira parte da temporada do São Paulo. Agora o São Paulo tem outras 10, né? Uma pela Copa do Brasil, 3 pela Libertadores, o restante pelo Brasileiro. Com um pouco menos de viagem, mas com um grau de dificuldade maior pelos adversários. E aí, para melhorar esse nível, vai precisar voltar o jogador do DM. Senão, chega uma hora que falta, não tem, né? A partir do jogo do Fortaleza na sexta-feira, né? Vamos ver se o São Paulo consegue ter algum retorno que permita um pouco de incremento. O São Paulo cai muito no segundo tempo. Cai. Pela questão física da maratona e pela escassez de opção no banco de reserva. É simples e cristalino. Porque o time, que até nem fez um segundo tempo ruim ontem, não consegue manter o ritmo o tempo todo. Agora, Massa, fala, querido. Ontem, se tem um cara que eu conheço que sempre fala sobre a questão do posicionamento do Luciano e fala, o Luciano tinha que jogar um pouco mais adiantado, o Luciano tinha que jogar mais perto do gol, porque ele chuta bem, porque ele cabeceia bem. O nome desse cara é Paulo Massini. Ontem ele jogou um pouco mais adiantado, jogou como segundo atacante ali ao lado do... Embora ele ficasse revezando também, né? Muitas vezes. Aí que tá, né? Contra o Náutico, com todo mundo lá atrás, é uma coisa. Sim. Ele nem precisa compor o meio de campo. Contra outros times. Sim. Não, a questão